Olá pessoal, bem-vindos de volta. IM Geotech Podcast, estamos aqui, passou rápido, já estamos aqui no terceiro episódio. Desde já, algumas notas introdutórias que eu queria deixar aqui antes da gente iniciar com o nosso convidado. Primeiro de tudo, agradecer imenso a vossa audiência. A estreia e o segundo episódio foram um sucesso, pelo menos da nossa perspectiva aqui da equipe que trabalha aqui no podcast. Eu acho que foi muito bom e atraiu muita gente do mercado e pessoas interessadas com a instrumentação geotécnica. Portanto, o objetivo aqui é dar voz e dar aqui um canal que as pessoas possam encontrar um papo de qualidade acerca da instrumentação e monitoramento geotécnico, que possam extrair algum conhecimento, que possam compartilhar com os outros. Eu acho que isso é relevante e o feedback que tenho recebido tem sido muito bom. As pessoas têm inclusive elogiado a forma e a naturalidade com que as coisas aconteceram nos dois episódios. Avisar também que, vocês devem ter reparado, o episódio 2 passou para as 18 horas. Eu tinha falado no primeiro que ia ser todas as quartas-feiras às 19, mas passou para ser às 18 horas, devido ao pedido de várias famílias portuguesas que querem dormir mais cedo, inclusive a Dona Rosa e o Sr. Joaquim. Sim, meu pai e a minha mãe chamam-se Rosa e Joaquim, mais clássico que isso, só António e Maria. É assim mesmo, aqui é assim. Silva. Portanto, mais português que isso, é muito complicado conseguir alcançar. Portanto, ao pedido de várias famílias portuguesas, nós estamos a jogar para as 18 horas o episódio semanal, porque aí são mais 4 horas em Portugal. Portanto, ficaria às 22 horas lá e aí ficaria muito mais acessível para quem nos quer assistir em direto a partir de Portugal. Outra coisa que é importante citar, o e-mail para contato, não é? Neste momento nós estamos com... vocês entram em contato pelas redes sociais, eu partilho as coisas no LinkedIn, partilho no YouTube, portanto tenho acesso e interação com quem nos segue a partir dos comentários de lá ou mensagens diretas. Mas nós também temos um e-mail específico para o podcast, que vai passar aqui na tela, que vocês podem ver, que é o imonitgeotech@gmail.com. E a partir desse próprio e-mail vocês podem entrar em contato direto connosco, principalmente feedback, sugestões, patrocinadores também. Felizmente já tivemos algumas sondagens de potenciais patrocinadores depois dos primeiros episódios. Significa que as empresas estão a agregar, estão a ver valor no que estamos a fazer aqui. Portanto, deixo aqui o e-mail para um contato direto, caso queiram entrar em contato connosco. Outro anúncio aqui que eu acho muito importante, conseguimos o primeiro apoio institucional para o podcast e é um apoio de peso, não é? Que é do Comitê Técnico TC220, que pertence à Comunidade Internacional de Geotecnia, de Mecânica dos Solos. O TC220 basicamente é um Comitê Técnico Internacional onde se juntam responsáveis mundiais pela instrumentação e monitoramento geotécnico. Lá se discutem normas, se discute o futuro do setor, discutem tendências, e fomos convidados para fazer uma apresentação. Eles tiveram conhecimento do nosso podcast, não é? Portanto, o nosso podcast está com o alcance internacional, felizmente, e tiveram conhecimento e pediram na última reunião, digamos, assembleia do comitê, para fazer uma breve apresentação de 5 minutos para apresentar o conceito. Aí eu pedi autorização para usar o logotipo deles como apoio institucional, que foi prontamente acedido. Eles acharam a ideia muito boa e genial e, portanto, só espero que mais pessoas em outros países, em outras geografias, possam fazer também os seus podcasts, porque a questão de estarmos a fazer em português é uma questão de acessibilidade para as pessoas que nos escutam, mas também a questão das legendas automáticas no YouTube é algo que é contornável. Portanto, as legendas neste momento, se vocês aplicarem, obviamente quem está a escutar em português não vai fazê-lo, mas se quiser testar, eu testei as legendas automáticas em inglês e espanhol, pelo menos foi o que eu testei. Elas têm digamos ali, uma acurácia ali nos 80%, que é bem impressionante. Portanto, o episódio depois de ocorrer, digamos que o YouTube pega as legendas da língua nativa e depois traduz para todas as outras línguas. Portanto, quem nos acompanha em outras línguas, não é? Se nos quiser seguir a partir daí, também consegue. Portanto, estes seriam os anúncios iniciais. Nós aí vamos passar agora para o nosso convidado, não é? Não vamos perder mais tempo aqui. Portanto, temos um convidado que tem muitas histórias para contar. Portanto, o convidado de hoje, um prazer anunciar, é Vinícius Vedequim. O Vinícius, ele é formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP, em 2007.
especialização em geotecnia na Escola Politécnica da USP em 2008. Atuou na Biro Projetos e Consultoria entre 2006 e 2013, uma das mais renomadas empresas brasileiras de projeto e instrumentação de obras geotécnicas. Gerente do Departamento de Instrumentação pela TUVSUD da Biro entre 2017 a 2019 e agora sócio-diretor da ITA-IIB Engenharia, vocês depois vão contar a história do nome. Desde 2019, já atuou em diversos projetos geotécnicos ao longo da carreira, com destaque para obras no setor de infraestrutura do Metro de São Paulo, Rio de Janeiro, SAPESP, CDHU, Ecovias, Artéries, CCR, Tamoios, dentre outras parcerias com empreiteiras. Hoje tem como principal foco a atuação em instrumentação e monitoramento geotécnico, com ênfase em uso de tecnologias de automação e consultoria, para melhor aplicação de procedimentos de monitoramento adaptados às dificuldades, necessidades e riscos de cada projeto e obra. E muito obrigado, Vinícius. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite e muito assim, animado com a sua iniciativa disso daqui, da gente estar realmente colocando, assim, divulgando a instrumentação brasileira, né? Acho que a gente precisa se unir mais, precisa unir o setor em si, divulgar, ter mais gente envolvida, ter mais gente formada. Então, isso é um pouco dos assuntos, né, que a gente vai discutir aqui, nós vamos discutir, mas muito feliz mesmo com a iniciativa, com o convite e, pô, o maior prazer que eu estou aqui. Muito obrigado por teres aceito, não é? O Vinícius é uma pessoa que eu não conheço há tanto tempo assim, não é? Acho que a primeira vez que a gente se encontrou foi no FMGM 2018, no Rio de Janeiro, acho eu, que a gente se encontrou. Para quem não sabe quem é o FMGM é o Field Monitoring Geotechnical Mechanics, que basicamente é o simpósio, o Congresso Mundial. Eu chamo a Copa do Mundo da Instrumentação. Que eu tive o prazer, foi no Rio de Janeiro que ocorreu, foi em 2018, foi quando eu conheci o Vinícius. Desde lá a gente tem trocado umas mensagens aqui e ali, não é? Mas sempre tivemos um trato muito cordial e sempre foi uma pessoa boa para falar de instrumentação. E quando eu montei esta iniciativa aqui, o Vinícius foi das pessoas. Até falei, até mostrei para ele, estava na minha lista aqui do caderninho, o nome está aqui, eu não estava. Obrigado. Não foi marketing, não. Estava as primeiras pessoas que apareceu aqui. E Vinícius, então, e aqui também da minha curiosidade, como é que começou esse bichinho da instrumentação? Como é que tudo começou? Eu, desde a faculdade, na verdade, engenharia civil foi sempre minha paixão. Desde que eu me conheço por gente, eu falava, quero mexer com construção. E entrei na faculdade e aí conheci a geotecnia. Quando eu conheci a geotecnia, eu falei, quero trabalhar com isso. Falei com o meu professor de mecânica dos solos e ele já me indicou um contemporâneo dele da faculdade, que era o Arsênio. Ele falou, fala com esse cara e você quer fazer estágio, faz lá com ele que você vai estar no melhor berço possível. E entrei na Biro como estagiário e, dentro da Biro, apesar de não ser assim, quantidade de funcionários a maior empresa do mundo, estava envolvido em todos os principais projetos de geotecnia no Brasil e na América Latina. Isso em que ano é? 2006 foi quando eu entrei para começar a fazer estágio. E aí passei por basicamente todos os departamentos da Biro. A Biro era dividida em projetos, ambiental, instrumentação e gerenciamento. Então eu comecei com projetos, vi contenção, barragem, etc. Fui depois para ambiental. Aí a hora que eu cheguei aqui, eu já tive um choque porque eu trabalhei na construção do prédio aqui. Do edifício aqui. Incrível, ó. Aqui, ó. Porque por uma regra da CETESB, no estado de São Paulo, você tem que fazer o controle de solo escavado. Sim. E na parte ambiental a gente fazia isso. Então aqui foi uma das primeiras obras que eu trabalhei de estar aqui pisando mesmo no barro, acompanhando escavação, contenção, etc. Que legal, interessante. E depois fui para gerenciamento, trabalhar em parte de gerenciamento de obra de urbanização de comunidades, né, de favela. E muita voltado, como eles ocupam encostas, Sim. Então tinha muita obra de contenção de encostas, drenagem, etc. E isso, assim, basicamente, foi minha vida pulando. Cada 2, 3 anos eu estava num departamento diferente da Biro. E adquirindo experiência, eu tinha os melhores consultores grátis do mundo, né, que eram os diretores. Então, eu trabalhei com o Yasuda, trabalhei com o Salvoni, trabalhei com o Arsênio. Então, era assim, o aprendizado em geotecnia
A faculdade tem um pouco, né? Mas ainda é muito pouco. Você tem que ir para uma especialização para ter alguma coisa a mais. Mas, pô, na prática eu aprendi tudo que eu precisava. E fui só me apaixonando cada vez mais com a geotecnia. E depois de um tempo, a Biro, então, foi vendida para o grupo alemão, Tuvisud. E nessa... 2017, né? Isso foi 2013, 15, alguma coisa nessa... Foi, eu já estava cá. Sim. E aí precisava, com a gestão de uma multinacional é muito diferente de uma gestão de uma empresa ali de 4 sócios, que era a Biro. Então, com a minha experiência, que eu já tinha circulado bastante departamentos, eu fui realocado para a instrumentação para ajudar nessa transição. De entender uma parte mais burocrática, de contrato, de contabilidade, de medição. Uma espécie de general manager. Exato. E virei depois o gerente do departamento de instrumentação por conta dessa minha atuação até que burocrática ali. E nisso aí eu fui me inteirando cada vez mais, entrando ainda de fato na parte de instrumentação. E uma meta que foi colocada quando a gente começou a formatar a instrumentação, que é até uma coisa que a gente também vai falar, que é a questão de automação, era ter projeto de grande porte de automação. Fugir um pouco dessa medição manual, que é o nosso padrão, era o que sempre se fez mesmo nas grandes obras. É o que a gente tem, a estação total, uma prancheta, nivelamento com prancheta. Então, isso é o beabá. O beabá das obras de escavação. Ainda no século XXI. Ainda hoje. Ainda hoje. Isso, a minha meta era em 2016, 17, era, vamos conseguir um projeto grande. E batalhamos, assim, por 2, 3 anos, muita proposta, parte comercial pesada, para a gente... Aonde tem isso? Vamos conseguir enfiar isso numa obra de infraestrutura, que também é um ponto nosso aqui. Estava muito difícil naquela época a infraestrutura comprar automação. Em 2016 estava a crise econômica. Então. A infraestrutura estava sofrendo. Exatamente. Lava Jato. Exato. Então, assim, investimento no setor é bem difícil. Para quem está, assim, este contexto, esse período, eu lembro muito bem aqui em São Paulo, foi um dos períodos mais complicados desde que eu estou aqui no Brasil. Que eu acho que foi de 2014 em diante até 2018. Ali aqueles períodos de impeachment. Na hora que a gente fugiu disso, veio a pandemia. Então, cara, e foi um período, que o Vinícius está a falar aqui, cara, foi um período bem complicado na infraestrutura. Digamos que assim, simplesmente em São Paulo não havia obra. E grande parte dos geotécnicos ou foram para o desemprego ou migraram para a mineração, por exemplo. Exato. Que teve, infelizmente, por coincidência, acabou tendo os acidentes e a mineração passou a ter uma grande demanda por geotécnico. E aí teve, mas para quem não estava aqui em São Paulo, foi... E outras cidades do Brasil, certamente o Rio também teve esse problema. O Rio foi um pouco mais tarde, porque tinha a Olimpíada em 16. Não, esticou por causa da Copa do Mundo e a Olimpíada teve obra. Isso, só dar aqui um pouco de contexto histórico aqui, econômico. Mas é nesse contexto que, aonde a gente achou que existia essa janela para a gente conseguir um contrato de automação de grande porte, mineração. Exatamente. Então nós começamos a investigar, e aí foi que eu comecei a me envolver realmente, em aprender instrumentação, automação, para participar das concorrências, né? Então eu tive que estudar isso. E aí depois de muita batalha, conhecendo parceiros, porque não dá para uma empresa de geotecnia entrar em automação sozinha, a gente não tem, o geotécnico, o engenheiro civil não tem essa formação, o geotécnico também não tem, de sistemas, de transmissão, de é uma coisa mais eletrotécnica e informática. É uma coisa mais complementar. Tem que ter um time que cada um trabalha com a sua área. Tu fazes a tua parte geotécnica. Exato. E aí depois tu vais aprendendo, mas tipo ali aquela parte mais profunda, mais detalhada, é os técnicos especializados. Né? O cuidado é onde vai estar o sensor, não do cabo do sensor. Exatamente. E aí fizemos uma parceria muito interessante com a TechWise, sim, nessa vamos montar um projeto bem sólido. E conseguimos, depois de alguns anos de batalha, fechar um projeto. Não me lembro se era 14 ou 12 barragens para fazer automação de tudo, piezômetro, estação, medidor de vazão. Então, foi ali, foi um sucesso. E para minha carreira foi um tremendo aprendizado, porque foi, assim, realmente eu tive que aprender para fazer, para vender, e depois implantar, porque aí o departamento também não era... Como eu tinha aprendido, eu não tinha gente que sabia. Exatamente. Então, na implantação, eu me envolvi muito. Então, foi mais um ano e meio de implantação. Então, ali eu casei com a instrumentação.
Ali Então naquela fase, assim, agora nessa não tem fase, volta atrás, agora eu não mudo mais. Chegou em casa e mulher, agora forrou, agora não volto mais. Já fiz, eu também fiz. Ali eu fiquei. E aí em 2019, a Tuvisud decidiu encerrar a atuação na instrumentação no Brasil e eu estava à frente. Então eu tinha contato com os clientes. Tinha o network, não é? Então e aí nessa eu fiquei meio assim, pô, o que eu vou fazer agora? E alguns clientes falaram, pô, o que eu vou fazer agora? Se vocês não me atendem, eu queria vocês, e vocês me atendem aí, quem eu busco? Aí eu falei com os meus sócios hoje, né? Então eu já trabalhava com o Bruno Costa, que é um sócio que trabalhava diretamente comigo. A Bárbara Chiodetto, que tinha mais de 10 anos que eu já trabalhava com ela, mais da parte ambiental. E fomos buscar, depois que a gente decidiu, vamos abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa e vamos fazer instrumentação e a gente já tem resposta para os clientes. Vamos por conta própria. E vamos. Haja coragem, né? Exatamente. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Nível hard ali, não, isso não vai. Depois de crise econômica. Então... Nível hard, sem medo. Vamos abrir uma empresa de instrumentação no Brasil, automatizada. Isso vai ser. Vamos lá. Tranquilo. Aí a gente pensa, pô, tem um nicho na parte de construção civil que sempre foi um patinho feio na instrumentação, que é controle de recalque, ficava para topografia. Predinho, que é o predinho, que é o controle de recalque, que é o benchmark ali. Exato. Na obra que ninguém quer. Aquela diária de leitura. O cara sobe três pavimentos, dá uma leitura. O cara chega na obra assim, pô, os caras colocaram cimento em cima do pino. Não sei o pino, você instala 20 para sobrar 3, 4. O cara tinha bituca de cigarro dentro da coisa do pino. Exatamente. Então isso sempre foi um patinho feio que, pô, fica atrapalhando as equipes, você tem que ficar indo para prédio. Não sabe. A gente falou, pô, mas tem um mercado muito grande nisso. Sim. Se a gente fizer um trabalho decente, porra, dá para encaixar as coisas e a gente ter, de fato, o que a norma de fundações pede, a gente fazer um trabalho decente em cima disso. Exatamente. Então nós fomos atrás de um parceiro para a sociedade desse ramo de fundações. E foi aí que a gente se encontrou com o Marquinho, né, que é o Marco Oliveira, que veio de projeto de fundação, Sim. justamente, então trouxe também todo o network dele, da parte de fundações. Então hoje é um ramo nosso que a gente, assim, a gente assume, porque é uma coisa que sempre foi meio marginalizada, assim. Mas tem que fazer. Não, eu acho que tem que fazer decentemente, fazer, né? Porque não adianta, deixa na mão topografia. Pô, existem diferenças muito grandes de instrumentação e topografia. Exatamente. Então, deixa como o topógrafo da obra faz o negócio. A preocupação dele é outra. Exatamente. O cara está ali a medir pontos, ele não está ali a pensar a diferença, o fechamento, o erro. Tem toda uma... Não é só o instrumento... Eu acho que aqui é preciso dar essa deixa assim. A estação total até pode ser a mesma. Só que a metodologia com que tu trabalhas e o foco, a abordagem é outra. É outra. O que a empresa de instrumentação está a fazer é um serviço especializado. E isso vai um bocado do patinho feio que tu falas. É aquela coisa do menor preço. Tu chegas nesse negócio que vai, tipo, então esses projetos aí de predinho, tens 20 pinos de recalque e tal, bem as grandes construtoras e fica assim, eu dou X, eu dou menos 20%, eu dou menos 30%. O cara vai lá... põe o benchmark é muito mais que todos os pinos e as leituras. Exatamente. Não, então, e depois arranjar um espaço para tu colocar os benchmark, porque hoje em dia, no estado de São Paulo, os caras têm 2 casas, derrubam, fazem um negócio, aí tu tens que ir para a rua, não dá para furar, aí tem que arranjar um pouco. É toda uma luta, não é? Mas o que tu está a falar é importante. Uma coisa, tu até podes usar a mesma estação total, mas a forma como tu a usas e depois tratas o dado entre parênteses é outra. Como repete, como você garante, confia no dado. Então, é bem por aí. Então, o cara aperta o pino na parede. Parece que é só o cara que vai na régua lá. Pessoas pensam que é só o carinha que vai lá na régua. A régua é ímbar por causa da dilatação térmica, tem que colocar em cima do pino, o cara tem que estar centralizado. Às vezes o cara está com nível NA2, outras vezes o cara está com estação total, que às vezes é aquela laser, não é? E tudo isso pode fazer diferença. E nós estamos a fazer monitoramento milímetro. Portanto, se o cara faz ali Eu já tive casos em que o cara fez uma passagem errada na obra e eu tive uma série de pontos que estava subindo. Era um muro que estava subindo. O consultor disse, cara, não tem como subir, já está escavando.
Acontece muito. Aí eu Acontece fui pouco. com o técnico na obra, porque eram umas passagens complicadas. Tinha esquina, era ali na Paulista. E aí depois houve um ponto lá que eu vi que se o cara fizesse o erro, acumulava para todos os outros. E aí eles não estavam a fazer o fechamento correto também. E aí eu vi que o erro se propagava ali de uma maneira que não estava correta. Mas, tipo, isso é o tipo de coisa que a empresa... Instrumentação é um serviço especializado em engenharia. Não é commodity. Não, quando vocês estão contratando instrumentação, eu lembro numa palestra que eles estavam a discutir a questão do custo mais baixo da contratação. Era uma consultora americana. E ela estava na palestra, numa palestra ela diz assim, ó, preço mais baixo é para comprar materiais de construção. O que nós estamos a fazer aqui é um serviço especializado em engenharia. Isso não se aplica. O serviço tem um valor acrescentado, portanto, não aplique um valor mais baixo nisso aqui. Portanto, eu acho que é o que é importante citar aqui. Mas continua, Vinícius. Não, então, aí, nisso, abrimos a empresa e metemos peito. Vamos trabalhar e... Então, tem essa divisão teórica nossa interna, né? De cada sócio estar numa área. E eu acabei dando esse foco, que é o que eu adorei trabalhar, que é a parte de automação. Então, hoje eu tenho um desejo grande e tento desprender boa parte do meu tempo nisso, que é em projetos de automação, que eu acho que a gente precisa disso. São coisas que já estão extremamente acessíveis, não são mais assim, exorbitantemente caras, que era há 10 anos atrás, você trazer um inclinômetro de fora, um piezômetro elétrico de fora, demorava 6 meses. Então, não é mais isso. Hoje, com 15 dias, chega. As coisas de qualquer da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, chega aqui. Então, esse é um foco meu. E aí a gente vai por algumas outras linhas, né? Porque não adianta só a gente querer implantar esse tipo de automação sem ter a mão de obra que saiba lidar com isso. E aí uma coisa que a gente também já tinha discutido algumas vezes é interpretar isso. Porque é uma coisa... Hoje a gente fala as barragens, faz inspeção de barragem. Cada 15 dias você tem um dado. A hora que eu coloco um pesômetro elétrico, a cada hora eu tenho um dado. Então eu tenho algumas milhares de vezes a mais dados para interpretar. De que me serve isso? Então, a primeira coisa é isso. Eu preciso de tanto dado? Não preciso de tanto dado? Pô, mas a cada 15 dias era suficiente? Não era suficiente? Essa é uma boa pergunta. Qual é a frequência certa de aquisição para determinados projetos? Não é porque eu vou automatizar que eu também quero a cada 30 segundos. Exatamente. Putz, aí você vai estar trabalhando com mais variação do que com leitura real. Exato. Então, assim, esse é o meu foco hoje, é tentar implantar isso. Até tem algumas ideias, desenvolvimento, coisas que eu tenho. E a sua iniciativa aqui reanimou várias coisas dentro de mim. Olha. Então, nós precisamos, realmente, nós temos que mexer nisso. O mercado tem que mudar, a gente tem que treinar as pessoas, tem que implantar as coisas, tem que mexer, não adianta a gente se conformar. Não, exatamente. Eu só realçando aqui o que o Vinícius está falando para nós aqui, que é muito importante citar. Estamos a falar da empresa dele, que decidiu ir por conta própria, pós-crise económica do país, durante a pandemia, em que ele decidiu ir na automatização. Tendo em conta que nesse período de automatização, na pandemia, a taxa de câmbio atingiu os máximos históricos dos últimos 10 anos. Portanto, para vocês entenderem este contexto que o Vinícius está a contar aqui, em qualquer pessoa assim, esses caras estão loucos, cara. Mas é esse tipo de loucuras que leva a instrumentação para a frente. Sim. É isso, é as pessoas acreditarem nisso, assim, não, cara, eu acredito que isto vai dar certo. Eu lembro que estava numa palestra com o Dr. Alan Marr, no último FMGM em 2022 em Londres, e ele, no final da palestra dele, a primeira Duncliffe Lecture, está no YouTube, depois eu vou deixar aqui o link, cara. A primeira Duncliffe Lecture foi o Dr. Alan Marx. E no final da apresentação dele, ele diz que, independentemente do país, para tu levares a instrumentação para a frente, ele diz assim, we need a champion. Tipo, o mercado precisa de campeões. Campeões são pessoas ou empresas que realmente acreditam na causa, independentemente de dinheiro, se vão ficar rica, milionária, não é isso. Elas simplesmente gostam da área, elas acham que vai dar certo e elas levam o mercado para a frente. E é esse tipo de atitude. Portanto, o que está aqui sendo descrito, cara, é de uma coragem imensa no contexto empresarial que é o brasileiro, para além do facto de que, cara, estamos a falar de automatização,
impostos, câmbio, desafio, tens que explicar para o cliente. Portanto, isso aí é de louvar e como a gente diz aqui no Brasil, vai dar certo. Mas nisso que tu estás aqui a falar, que nós estamos aqui a discutir, como é que tu viste a evolução? Por exemplo, desde que tu começaste, ou onde nós estamos agora, como é que tu viste a evolução do mercado? Assim, podes falar por setor, podes falar por especialização, que tu achas que seja mais assim, pertinente. se falar por conta própria, a empresa, nós incrivelmente crescemos no meio da pandemia, começando com 5, 6 técnicos, hoje estamos com mais de 30 técnicos, CLT, então, assim, estamos... E faltando gente para trabalhar. Hoje o nosso problema é conseguir gente capacitada para trabalhar. Mas o mercado em si, o que eu vejo, a gente tem abertura, o mercado tem evoluído para dar abertura para as coisas mudarem. Quando a gente fala em barragens, tanto de mineração como do setor elétrico, isso vem baseado em algumas leis. Sim. Então, quando se fala em automação, sistema, acionamento de alerta, então isso obrigatoriamente traz tecnologia, então tem que se fazer, tem que se testar. Então, a mesma coisa, essa questão do acionamento de sistema de alerta. Pô, isso trouxe diversas tecnologias. Então, tem empresa que criou de um jeito, empresa que está fazendo de outro, testando fibra ótica. Então, as coisas vão entrando. Na infraestrutura ainda está muito, muito lento. O que eu vejo é a oportunidade... Há uma diferença entre setores, né? Não, gigantesca. Talvez por conta de lei. Exato. Não sei se a mineração teria evoluído dessa forma se não fosse uma lei obrigando... Uma lei, uma supervisão ali mais pesada e mais rigorosa. Ou não, não sei. É difícil, é um né? Conjunto é um conjunto de fatores, mas eu acho que eu também concordo contigo. Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é muito claro na lei e muito claro na supervisão. Exato. Que a supervisão, eu acho que... outra vez eu estava a falar com alguém que me dizia assim, cara, nem é só a lei, a questão é a supervisão. A supervisão vai lá e diz assim, olha, se você não tiver isto automatizado, tal, a sua operação está suspensa. Aí é que é mais rigorosa na forma como... E realmente... E tipo, na infraestrutura... Na infraestrutura não tem, isso não tem. A fiscalização da infraestrutura, a parte de instrumentação de infraestrutura, assim, Então, parte da boa vontade dos intervenientes da empresa. É mais uma questão do projetista, do ATO, os medos, na verdade, né, os riscos, isso. Então, o que tipo de obra, o que está no entorno. Então, depende um pouco. O que eu senti ultimamente é uma abertura para a gente propor. Muitas vezes a parte comercial já é uma barreira, então que a gente propõe, legal, convence o projetista, mas depois não tem o budget para você contratar. Exatamente. E o que eu tenho feito, e aí é essas loucuras, né? Pô, vamos pôr. Então, vocês não querem fazer automação, não querem usar sensor, quer método tradicional. Tá, eu vou comparar isso com tiltimeter, eu vou comparar isso com piezômetro elétrico, vamos ver. Porque a gente fala em aterro, duplicação de rodovia. Vai passar num trecho de solo mole. Eu vou fazer leitura uma vez por semana num piezômetro. Eu vou pegar pico de pressão? Não vou ver nada. A hora que você coloca um piezômetro elétrico e aí pega os 14 dias, conta 2 leituras, pô, você tá vendo outra galáxia. Não, e é engraçado falar isso porque aí depois o cara diz assim, eu tiro um ponto a cada 15 dias e assim, não, isso aí é por opressão, aqui não varia nada. Aí o cara faz uma leitura a cada 15 dias, a por opressão já foi embora há muito tempo, cara. Não, você não pode fazer leitura a hora que o cara está fazendo a compactação, senão ele passa por cima de você. Exatamente. Então, assim, essa é uma dificuldade. O timing da infraestrutura é outro. Então, também não é uma coisa, não é uma barragem que você constrói para 50 anos, 100 anos. É uma obra que tem que estar pronta em 6 meses, em 4 meses, em 2 meses. O planejamento associado às obras aqui de infraestrutura e o planejamento associado à mineração, é distinto, não é? A forma como o pessoal de mineração se planeja para, até por exemplo, tempo de entrega dos equipamentos, tipo de equipamentos, como vai instalar, eles já, por causa de leis e tudo mais, eles já são mais focados nisso. Infraestrutura aqui, às vezes o projeto, às vezes não, o projeto não tem um projeto de instrumentação devido, e aí quando chega no momento de tu implementares o projeto, aí o projeto é público, aí tem que ter aditivo e até essa importância. Como a instrumentação não é uma parte crucial do projeto,
para a infraestrutura, ela não está nem no mesmo timing de contratação. Verdade. Então eles contratam a obra, contratam tudo, vamos começar a obra. Aí vem o fiscal, pô, mas já instalou instrumentação? Aqui no projeto diz que tem que entrar, aqui no projeto diz que tem que instalar tudo 15 dias antes do início, né? E o cara está no dia anterior. Aí me liga, aí, pô, tem que fazer o cara cravando perfil na obra. Tem que instalar não sei o que, não sei o que lá. Aí vem os orçamentos, eu preciso 2 inclinômetros, 3 piezômetros. Tem aí no estoque. Você tem estoque aí, piezômetro elétrico? Aí eu tenho 15 dias para começar a obra. Pô, a gente entra já na correria, uma coisa que mal dá para pensar. Eu peguei alguns projetos até recentes como exemplo, que foi isso. Tem que fazer um específico, era uma passagem inferior do trilho da CPTM. Um ponto que é questionável, assim, se dizer se é um ponto bom ou um ponto ruim, mas concessionária de linhas férreas, Sim. metrô, CPTM, etc. Ele trouxe uma melhoria. Por quê? Quando você assina o contrato de concessão, já está lá. Você tem que fazer melhoria nesse trecho, nesse trecho, nesse trecho, nesse trecho. Já entra no budget dos caras. Então, tem lá. Então tinha com instrumentação. Só que aí vem o projeto. Tem que instalar um inclinômetro entre as duas linhas da CPTM, trem passando cada 20 minutos. Coisa elétrica em cima, né? E tu bate elétrica em cima. A obra ia começar em 15 dias. Aí eu falei, até posso, tem que mobilizar rocha a 3 metros de profundidade. Tem que mobilizar uma rotativa. Como que a gente põe a rotativa lá em cima? Nossa. Não. Vai ter que fazer um lastro para passar pelo trilho, não sei o quê. Tem que ser à noite. Janela à noite, 3 horas. Eu falei, como vocês querem que eu faça um furo de 10 metros em 3 horas? A máquina não pode ficar lá em cima, então eu tenho que mobilizar a máquina, trabalhar e tirar a máquina para o trem passar durante o dia. Inviabilizou. Aí eu falei, então esse instrumento não dá, mas não inviabilizou a instrumentação. Dá para fazer outras coisas. Então, inviabilizou esse projeto específico. Vamos ver o que dá para fazer? Vamos garantir mais nivelamento de trilho, porque uma preocupação é o funcionamento do trem. Exatamente. Então, vamos garantir que o trem possa funcionar com segurança. Como a gente faz isso? Vamos fazer um nivelamento bem espaçado no trilho, consigo fazer ligeira, dentro de uma janela até de 20 minutos, ou à distância. De repente, eu coloco os reflexivos. Então. A estrutura da passagem do trilho, que era uma passagem inferior de rodoviária, uma rua, que eles iam colocar 2 pistas, só tinha uma pista. Tem uma estrutura de concreto. E se eu começar a mexer? Vamos pôr o tilt-meter. Então, vamos pôr o sensor, a gente controla. Não quiseram pôr data logger, mas pelo menos o tilt-meter lá e tu pega os instalei, lia toda semana, ia 2, 3 vezes por semana. Então, dependendo do trecho da obra, numa frequência, conseguimos instrumentar tudo, reflexivo, para ver a escavação. Então, adaptamos todo o projeto para entrar no time. Não era nem budget mais. Era questão do timing da obra. Eu precisava adaptar para o timing da obra. Mas o que tu estás a falar aqui é interessante, que é assim, esta falta de planejamento e de conhecimento entra na questão da capacitação. Essa capacitação, ela não é uma capacitação só do técnico de campo ou do engenheiro que trabalha na empresa de instrumentação. Estamos a falar de capacitação geral. Estamos a falar de capacitação do próprio projetista. Porque o próprio projetista, quando ele faz o projeto que diz que é colocar ali o inclinómetro, ele tem que ter noção que tem que mobilizar a máquina. Tem uma janela. De perfuração que tipo você pode ou você tem que fazer. Então, não é que ele tenha que ser especialista em perfuração, mas quando está a fazer um negócio, questões metrô e CPTM, aqui ferroviárias, é sempre a janela. Tipo, tens uma janela de 3, 4 horas para mexer na linha. Não vão deixar uma semana parado o trem. O cara vai montar um trilho. Então, não vai. Não tem outro trilho para você, desvia para aquele. Não, então, quando você projetista, quando está a pensar em colocar o inclinómetro no meio de uma estrada ou no meio de uma ferrovia, pensar aqui que o Vinícius está falando, tipo, a gente tem que colocar uma maquininha lá no meio, às vezes um tripé, mas muitas vezes nesse caso tem a rocha, tem o quintinho aqui de rotativa que complica muito mais a dimensão do maquinário. A dimensão do maquinário e comendo mais. Mas de encontrar a pergunta que eu tinha falado, tipo, não achas que tem essa questão da capacitação, que ela deveríamos ter mais acesso a cursos de capacitação para que essas situações diminuísse? Acho que são 2 coisas. Talvez uma mais simples é a proximidade dos especialistas de projeto e de instrumentação. Certo. Então isso eu já fiz com diversas projetistas, de entrar em contato comigo e falar, olha, estou pensando num projeto de instrumentação.
Vocês conseguem me ajudar? Exatamente. Às vezes é uma parceria, na amizade, às vezes a gente consegue vender projetos de instrumentação. Não é uma coisa muito comum no Brasil, né? A gente vender projetos de instrumentação. Não é. De automação eu estou conseguindo, porque é muito complexo um projeto de automação. Porque aí, se calhar, as pessoas já estão vendo aí o serviço especializado. Elas não vêem no projeto de instrumentação em si, mas na automação na automação, esse é complicado. Fazer um link de rádio é complicado. É só colocar pino e tal. Então, tem isso, mas aí eu consigo pôr um site survey, analisar, ver comprimento, pressão, tipo de sensor, o range. Detalhar, fazer um projeto de instrumentação. Mas se tivesse uma proximidade mesmo das empresas de instrumentação e projeto, isso resolve muito problema. Porque o intercâmbio de informações, o projetista aí acaba, não, eu já aprendi isto, eu já fiz este projeto assim, e começa a aprender, e é uma... Mas por outro lado, para a gente assim, não depender da boa vizinhança, seria realmente formar as pessoas. Hoje, o que a gente tem, assim, não posso dizer pelo mercado todo, não fiz uma pesquisa de especializações e pós-graduações, mas o que eu conheço são pouquíssimos cursos que entram no mérito realmente da instrumentação. Eu aprendi, eu posso falar que hoje eu tenho uma especialidade com você, por exemplo. Então, você está dentro de uma empresa que tem um conhecimento muito maior. Eu sugo isso da melhor forma possível. Um manual, datasheet, não entendi como instala, ligo para o cara do comercial, preciso instalar, preciso de uma ajuda, não sei fazer. Ou se um cliente compra, vou instalar, eu preciso. Tem vídeo no YouTube. Legenda automática, com a legenda automática, não tem nem, está em inglês. Tá, não sei, cara, hoje em dia... o InPlace e o SAA, que a gente fala, são os mais difíceis. Você assiste um vídeo e o cara te ensina a instalar. Não, o que tu estás a falar é importante. Eu falo isso também com um bocado de viés, como eu trabalho para um fabricante. As pessoas, muitas vezes no setor, elas pensam que as fabricantes são inalcançáveis. Primeiro porque tinha a barreira linguística. Eu acho que hoje em dia isso não se aplica. Cara, vai no Google, tradutora, manda um e-mail e tudo mais. Os fabricantes que eu tenho visto, como eu trabalho para e eu vejo, um dos principais interesses dos fabricantes é dar essa formação. Porque nós queremos que os nossos, eu falo aqui no termo de fabricante, queremos que os nossos clientes, eles façam a instalação certa, façam o uso devido do equipamento para terem a melhor experiência possível. Não pode duvidar do aparelho. De repente você instala errado e fala, aquele aparelho não funciona. Presta. E depois tem todo aquele ciclo. Exato. Mas quando eu digo que é inalcançável, assim, às vezes as pessoas dizem, será que eu mando um e-mail pedindo explica? Grande parte dos fabricantes, eu diria 90%, 95%, quase 100%, se vocês mandarem um e-mail, eu tenho dúvida de como instalar este equipamento, vocês poderiam me dar um suporte, os fabricantes eles vão dar o suporte para vocês. Independentemente da marca. Eles têm estruturas de suporte, eu falo para a minha, porque eu trabalho no departamento de suporte especificamente, e vocês ficariam impressionados. As empresas elas têm esses departamentos de suporte que são engenheiros altamente especializados nisso, trabalham o dia inteiro com essas coisas. Eles dizem assim, não, o inclinómetro instala assim, o piezómetro instala desta maneira, porque o filtro olha a especificação, o range. Tipo, o pessoal vos direciona da maneira certa. Portanto, se vocês querem o conhecimento, vocês podem recorrer a empresas especializadas, como vocês podem recorrer aos fabricantes. Os fabricantes não estão ali, porque eles estão lá fora, eles não vão querer... Meus amigos, o Brasil é o maior mercado de instrumentação da América Latina. E eles não vão dizer que não para vocês, porque é muito importante, é um mercado extremamente importante na América Latina. Portanto, se eles disserem que não, estão loucos. Tem uma crítica minha do setor, sendo bem especializado e tentando ser o mais independente possível. Ou polêmico. Polêmico. Ou cortes ainda aí. Ou polêmico. Os representantes dos principais fabricantes são meus concorrentes. Tá. Entendi. Então, às vezes existe um certo bloqueio, porque eu não posso... se eu estou participando de um projeto que para mim é super importante. Então, eu tento me virar... Aí depois, tudo bem, tá ganho. Com certeza eu tenho todo esse respaldo. Mas ainda existe isso porque a gente não tem as grandes marcas no Brasil. Exato. A gente tem representantes no Brasil. Essas marcas do Brasil. E, por uma facilidade, são pessoas do nicho.
e concorrem com serviços. Exato. Então esse é um ponto crítico aí que é a polêmica. Não é só no Brasil, não é só no Brasil. Isso aí a gente tem pontos polémicos. Não, o que o Vinícius está a falar é que também tem empresas que têm os seus próprios representantes que não só fazem a representação da marca, como também fornecem o serviço, acabando sendo concorrentes de outras empresas de instrumentação que não têm essas representações das marcas. Portanto, isso é uma questão aqui do mercado brasileiro. Existem outros, mas o mercado brasileiro realmente tem essa questão. Portanto, já falámos aqui da questão da capacitação. O que você falou da capacitação, eu queria só chamar a atenção do... Eu participo hoje de um curso do IPT, que é um curso de... Deixa eu pegar para não falar o nome errado. Um curso de especialização, pós-graduação em investigação do subsolo. Esse curso trata de diversos temas. E dentre um deles é para falar também o nome certinho, o monitoramento e instrumentação de meio físico. Então isso, eu hoje estou ajudando no IPT, eu dou exatamente essa matéria de instrumentação e monitoramento de meio físico, onde eu falo de todos os tipos de instrumentos que a gente, procedimentos que a gente aplica, entra um pouco em automação e a parte de uma interpretação de para que a gente usa instrumentação. Então isso é super importante. Quem está entrando no mercado saber para que serve, qual que é a garantia que a instrumentação te dá, qual que é nem garantia eu diria, é conforto. Segurança. É um investimento em segurança que tu estás a fazer. É o teu seguro. É o seguro. É o seguro do carro. Às vezes as pessoas assim tem que, tipo, quando dá problema que a gente lembra, o seguro do carro E muito fala, mas esse prédio não é para dar recalque. Eu falei, então, eu não instrumento movimento, eu instrumento estabilidade. Exatamente. E o desejo que todos os meus projetos não deem nada. Exatamente. E eu tenho que ter o conhecimento para conseguir te mostrar que o nada é nada. Então, mas é essa história. Eu acho que não vai dar nada e não vai dar nada. A questão é essa, como é que tu provas que não deu nada? E a instrumentação é isso aí. A instrumentação é ela que te vai mostrar como é que a tua estrutura, o teu projeto vai se desempenhar. É um desempenho. A instrumentação ela serve, como a gente vai no médico, do coração a gente tem que fazer um eletrocardiograma, a gente vai saber se o nosso batimento cardíaco está de acordo ou não está. E a instrumentação ela está a fazer o eletrocardiograma da obra. Usem a metáfora para isso. Portanto, é essa questão aí. E vai muito no achismo. Não, eu sempre fiz assim a obra, assim, não sei o quê. Nunca mexeu. Até que tem um solo ali que... uma coisa diferente, uma estaca que ficou mal concretada, qualquer coisa. Então, assim... Eu sinto falta de mais cursos desse tipo, até para procurar, para quando for contratar alguém, já ir direto, né? Você vai na instituição, fala, eu queria saber quem está formado, quem está se formando. Esse curso aí que estás a falar pode ser para estudantes, profissionais. Exato. Então tu está aberto. Então até depois, assim, com a sua iniciativa, eu tô, a minha matéria vai ser agora em outubro e novembro. É a cada 18 meses. E eu já estou querendo reformular tudo, que já é dado nos últimos 5, 6 anos. Porque já renovou, não é? Tem novas tecnologias, tem nova metodologia. Eu estou querendo reformular. Não, e até a ideia de como ensinar as pessoas, o que elas têm que, de fato, aprender de instrumentação. Porque são pessoas, teoricamente, cruas na questão de instrumentação. Exatamente. Então, ninguém nunca trabalhou com instrumentação. A grande maioria das últimas turmas não tinha nenhum conhecimento de monitoramento mesmo. E então, o que eu quero que essas pessoas aprendam? Não é só saber de instrumento, mas para que usa? O que é a melhor prática? Então, a sua iniciativa, eu acho que já despertou objetivo alcançado. E é isso. Eu acho que assim, precisamos de mais disso, e isso aqui é uma pós. Que já são engenheiros formados. A gente precisa de curso técnico. Exatamente. Quem que eram os formadores dos técnicos antigamente? O IPT era uma grande formação de técnico, então se usavam muitos técnicos de geologia do IPT, que fizeram as linhas férreas, que fizeram... esses caras eram excepcionais, treinaram gente pra caramba, tinha gente na Birô, uma meia dúzia que saiu do IPT e foi pra Birô e treinou parte de barragens, instrumentação de barragens. A Birô que eu conheço treinou muita gente, que hoje no mercado são as referências de técnico que eu conheço. Exatamente, verdade. E a gente foi perdendo, então acabou a Birô, o IPT já não tem mais essa função tanta de... O conhecimento se perdeu com as pessoas. Tipo, as pessoas que tinham esse conhecimento não conseguiram transmitir o máximo possível para o outro. Tipo, transmitiram naquele período. Só que depois faltou
abranger um público maior. Não, né? foi uma coisa muito setorizada. Então não era um instituto que tinha como assim, objetivo formar técnicos. Exato. Não, o objetivo era fazer o serviço. Então você formava... Tu formavas técnicos para tu internamente utilizar esses técnicos na tua empresa, não é? Porque tu não podias exatamente. Então, hoje eu tenho um objetivo desse que é formar pessoas. Tá complicado, porque eu tenho que assumir tudo, né? Eu vou ter que assumir, contratar, descobrir o perfil, se é isso que a pessoa vai fazer realmente, porque também, por mais que seja um risco de você formar e a pessoa sair, você tenta dedicar para aquela pessoa que vai fazer parte da sua equipe, Exato. Do seu time, por muitos anos, para trazer um retorno também, né, do investimento. Então isso a gente vem tentando fazer, mas ainda a Itaibi está com... Começamos em 2019, estamos com 4 anos de vida, então não dá nem para eu falar que eu tenho uma experiência com isso, né? Ainda não tive tempo para ter essa experiência. Mas é um dos nossos objetivos, é formar nossa própria equipe, porque tem que ser, né? Eu acho que hoje é o que nós temos. É o que tem, não é? É o que o mercado teve a fazer, o que oferece é isso, as empresas têm que se virar internamente para arranjar formas de treinar as suas próprias. Mas é muito complicado, porque você pega o pessoal hoje, você mostra um paquímetro, não sabe o que é um paquímetro. Não estou falando de uma estação total, estou falando de um paquímetro. Então, um medidor, um reloginho comparador. Pô, o básico do básico. É o básico do básico. Saber fazer leitura num paquímetro. Isso não é simples. Exatamente. Não, então, estavas a falar da questão da capacitação. Eu lembro de uma vez que estávamos numa conversa em off que a gente teve. Eu lembro que tu estavas a falar, por exemplo, na conversa da mineração, mas por exemplo, tu me falavas que o pessoal das hidroelétricas é um pessoal que tem uma capacitação, assim, quando tu trocas uma ideia com eles, eles são mais capacitados. Mas... eu não sei se é mais capacitado, mas eles mantêm uma equipe. Então não tem muita circulação de gente. Não tem turnover. Então você pega, eu fiz visitas agora para fazer automação de barragem hidrelétrica e conhecer gente que a Birô fez a instrumentação da construção da barragem. E o cara está lá até hoje. Caramba. 15 anos depois. É o mesmo técnico leiturista que acompanhou a instalação dos instrumentos. Então, peraí, o cara era técnico da Birô? Não, ele era... Ele já era da barragem? Esse já era da concessionária. Não, na verdade, era da empreiteira, que virou da concessionária e ficou. Era isso que eu ia chegar. Mas existem técnicos da Birô que participaram de obras e hoje estão dentro da hidrelétrica. Isso, exatamente. Não, porque tu já tem de empresa ou de empreiteira que trabalharam, aí os caras ficaram... Foi um projeto de anos, o cara fez lá, foi família, ficou ali, e aí eu ponho não quer ficar aqui, aí o cara fica lá. Existe isso também. E então assim, essas pessoas adquiriram conhecimento, o simples fato delas não saírem, elas sabem exatamente qual instrumento que vai comportar de um jeito, qual não vai, ou qual no comportamento, deu muita chuva aí, aquele lá descarta essas leituras, porque quando chove tem alguma coisa ali que ele fica maluco. Então, é um conhecimento que, se você trocou equipe, que seja a cada 5 anos, cada 5 anos, o cara parte do zero. A hora que ele está ficando bom, você parte do zero de novo. Mas o que a gente vê até na mineração é um turnover muito mais rápido do que isso. Equipe de geotecnia mesmo ser trocada em 6 meses, aí sai de um lado, muito pelo aquecimento do mercado. Então, um técnico está numa empresa, depois vai para outra, a outra oferece mais, aí o cara vai, aí o cara mora numa outra região. Inevitável, diria. Mas é prejudicial para o monitoramento, né? Porque, você não fica trocando de médico. Exatamente. Você não faz um exame e vai no médico, depois aí você faz outro exame e vai em outro médico. Não, você quer que o cara tenha o seu histórico para você saber. E isso também vai de encontro com uma questão da instrumentação. A gente tem que deixar... Tem a questão das pessoas e tem a questão dos procedimentos, não é? Dos protocolos. E eu acho que é muito importante as pessoas quando elas fazem a questão da instrumentação, tem que deixar tudo muito bem documentado. Porque quando existe este turnover que a gente está aqui falando, para a informação não se perder com a pessoa. Sim. Existem muitos projetos, que eu também inclusive já participei, em que estava tudo na cabeça da pessoa. E é porque a pessoa vai embora e é o caos na obra. Olha, porquê que deu isto, não sei o quê, falta como é que foi instalado, porquê que está dando isto, quais são os resultados. Tu até podes ter os resultados, mas falta o contexto de como as coisas aconteceram. E, por exemplo, estava a falar desses técnicos que estão na barragem, o cara conhece a barragem de cabo a rabo, o cara faz as inspeções visuais, o cara sabe onde tem trinca, o cara sabe onde tem infiltração, o cara sabe onde estão os equipamentos, sabe às vezes até foi eu quem instalou o equipamento. Portanto, tem todo esse contexto, esse embasamento, que não é só, tipo, tu até podes ter o as-built
E podes ter o relatório muito bem descrito. Mas o cara tem aquilo está tudo na cabeça dele. Né? O que tem sido um trabalho talvez um pouco mais árduo na barragem de eletricidade do que na mineração, como na mineração, até a gente trabalha com o pessoal mais novo. Quando fala de automação, as pessoas já confiam um pouco mais. Sim. Esses técnicos que fazem leitura manual ali, às vezes demoram um pouco a confiar no sensor. Por quê? Tem aquilo também que a gente já acabou discutindo, que primeiro, é você validar os dados. Exatamente. E depois você interpretar os dados. Exatamente. E aí, para um técnico que está ali todo dia fazendo leitura, vem um dado espúrio, é do sensor. Pode ser qualquer coisa. Você bateu na caixa, um crack meter, você ligou um motor do lado, acabou o crack meter. Vibração, vai embora. E para ele já, não presta. Isso daí não presta. Mas não é isso. Você tem que tratar o dado antes de interpretar. Exatamente. E ao invés de um dado por dia ou um dado por semana, agora você tem 24 dados por dia. Então, você tem dado suficiente para filtrar o que você quiser. A forma como tu faz o tratamento é distinta. Né? Então, isso tem sido um trabalho assim, mais de treinamento mesmo, de ensinar. E esses caras têm capacitação técnica para entender qualquer tipo de sensor que você aplicar lá, para você ensinar como ele funciona, o que pode dar uma variação na leitura dele. Então, mas uma vez que você explica, acabou o problema. Esse cara assume, é dele ali, você tem um cara, um padrinho, um dono, na verdade, não é nem padrinho, né? O dono do instrumento. Então, isso é bem interessante. Essa diferença. E na infraestrutura, fazendo um gancho, nosso problema é vandalismo. Por que não se aplica tanta automação? Os caras roubam. Você coloca um tilt-meter, vai lá e no outro dia não tem. Rouba cabo. Se você deixar o cabo aparente, é cabo de fio de aço, isso tinha que divulgar. Não tem preço, não tem valor econômico nenhum no ferro velho. Porque eles roubam, porque tá junto com um cabo de energia, tá junto, ou tinha algum cabo ali no passado. O cara põe um aviso, seu ladrão, este cabo aqui não tem qualquer utilidade para você. Não, já me roubaram pino de piso. Então não adianta avisar. Não, isso aí o vandalismo é um ponto muito importante na questão dele. Também, você não pode só dizer que a infraestrutura é isto e aquilo. Tem outro contexto, tem uma infraestrutura de Antafária que estamos a trabalhar em plena cidade, contexto urbano. São Paulo, cara, é 10 milhões é de pessoas, muito difícil. Tens que, em contextos que tipo, não é difícil fazer uma proteção de um instrumento. O cara vai roubar, se colocares uma coisa automatizada. Ele rouba a proteção. Então isso aí. Se já nas barragens eu já vejo o pessoal se queixar de vandalismo, que é em locais mais remotos, imagina em plena cidade que passa centenas, milhares de pessoas naquele local e tu não consegues controlar isso, não é? Realmente eu acho que é um desafio. É difícil comparar os setores, né? Porque tem particularidades totalmente diferentes. Eu tenho aqui o aviso aqui da diretoria, aqui já estamos nos últimos minutos, a conversa vai embora. Eu falo, isso aqui conversa vai embora. Cara, a gente está a falar aqui de como é que foi, e para o futuro, como é que tu vês aí? Vês as tendências assim no futuro? O que é que tu vês que vai realmente... Assim, toda esta automatização, mas, por exemplo, vemos essas coisas de radar, satélites. Como é que vês aí a instrumentação para o futuro? A gente até está meio se preparando para isso, para uma eventual uma mudança, né? Mas a gente já vem falando dessa mudança da instrumentação há muito tempo. A gente continua no beabá. Mas eu acho que áreas de risco devem sofrer grandes mudanças do tipo de instrumentação que a gente vai usar daqui para frente. Porque a gente tem tecnologia barata, muito barata, que a gente só precisa aprender a usar. Exatamente. Então, quando a gente fala em sensor MEMS, isso custa centavos. Então, como que a gente usa isso? Então, talvez dependa um pouco de investimento, coisas que tem que ser quase que descartável. Instala lá e vamos ver, você instala 200 para ver se sobra 50. Porque é outra coisa, Serra do Mar. Não vai durar nada que você instalar lá vai durar muito tempo, porque é isso, tem muita, assim, a ocupação é muito grande. Umidade. Né? Tem isso, a questão da resistência dos sensores. Então, eu acho que tem alguns nichos que as coisas devem mudar nos próximos anos. Então, a área de risco deve mudar, eu acho que por uma necessidade. A gente tem a sazonalidade que a gente acaba se preocupando muito nos períodos críticos e depois a memória vai perdendo, mas o que a gente está vendo é essa repetição de eventos críticos ser mais frequente.
Então, isso deve trazer o investimento para o setor. Nós estamos estudando. Eu tenho uma vontade de desenvolvimento, nem é desenvolvimento, não quero sair. Acho que é uma pena não termos um fabricante de sensores no Brasil. Por outro lado, o padrão de qualidade que a gente tem hoje no mercado nacional é tão bom que não sei se precisa de um concorrente nacional. Mas a aplicação e eu gostaria de ver mais o sensor envolvido no serviço e não na mercadoria. Na mercadoria, no commodity, basicamente. Porque é isso, porque até isso para o cliente, parou de funcionar. O problema é meu que estou vendendo o serviço. Então vou lá, troco o sensor e mantenho. Vender o monitoramento. Eu acho que para áreas de risco isso é super importante, não se vender um equipamento, mas se vender o serviço. Você tem que garantir que aquilo está sendo monitorado e não que você vai ter alguma coisa monitorando. Então, são coisas diferentes. Então, é o principal, eu acho que é o principal setor. Mineração teve uma alteração aí bastante grande nos últimos anos. Por isso que eu estava falando de radar terrestre. Então, isso já existe. Cara, isso aí já tá. O radar, o INSAR, todas as barragens que eu rodei, eu vi na tela. Robótica, você vê de tudo, então isso está sendo aplicado. Na infraestrutura, o INSAR tem uma aplicação fenomenal e a gente não tem essa aplicação dentro do Brasil ainda. Então, isso, assim, vi poucas vezes conversando com o pessoal que vende esse tipo de serviço. O metrô é muito legal. Que eu já então. Coisas do metrô, cara. O tatuzão andando, tu vês um negócio. Você vê a mancha, né? Então, mas eu não sei ainda o quanto que isso consegue disseminar. Acredito que não com grande velocidade. Mas, assim, estamos preparando para isso. Aonde a gente puder atuar com maior inteligência, que eu acho que a gente tem que agregar inteligência e instrumentação. Aí vem, eu fiz uma palestra, eu acho que foi na FMGM, que eu falei de inteligência artificial. E muita gente torceu o nariz. 2018, vou ver chat GPT. Mas eu acho que isso é inevitável. Não é inteligência artificial assumir, mas é isso, tratar os dados. É uma ferramenta que te ajuda a fazer o tratamento dos dados mais rápido, não é? Já te entrega os dados que você confia. Tira os dados que você não confia, que Outlayer, cada uma cota, tira. Exatamente. Então isso eu acho que é super importante, que agora que a gente está disseminando automação, precisa tratar dados. Não é Excel. Não é um banco de dados. Não é. Você tem que ter um sistema que trata dados. Isso não existe. Transformar dados em informação. É o slogan que eu vejo por aí. Mas isso na geotecnia, para não dizer que não existe, raro. Não, a questão da interpretação de dados realmente é uma... Porque nós estamos aqui em diversos layers, em diversas etapas. Nós vamos desde a instalação, o sensor manual, leitura, capacitação. Aí a gente chega na automatização e na automatização a gente começa a ter o Big Data, o IoT, o IA, essas palavras magníficas, não, um corte lindo. Aí tem tudo isso, mas a questão é assim, depois de teres tudo isso, eu vou ter tanto dado, o que é que eu faço com isso? E essa questão é assim, será que eu preciso de todos estes dados? O que é que eu tenho que filtrar? O que é ruído, o que é sinal? Muitas vezes. E às vezes a gente chega tentando, não, agora está tudo automatizado, e a gente olha para a automatização e bate aqui na tecla. A automatização não é a solução de todos os problemas. Ela é a ferramenta, ela tem que ser olhada como uma ferramenta que vai ajudar a resolver os problemas. Mas vai ter sempre ter ali uma inteligência crítica, que ainda é humana, que ainda é humana, depois a gente pode discutir depois a inteligência artificial em algumas questões, que ainda é humana, que tem esse senso crítico. De qualquer maneira, a inteligência humana é ela que está alimentando as inteligências artificiais. Sim. Portanto, ainda tem muito trabalho para ser feito para alimentar inteligências artificiais que olhem para um dado, um piezão e dizem assim, olha, aqui aconteceu isto, aconteceu. Tipo, então, a inteligência artificial não vai substituir o técnico que está na barragem há 15 anos. Tenham noção disso. Isso, cara, não, a gente nem quer, porque alguém está lá olhando, fazendo inspeção, porque o principal do monitoramento de uma estrutura tem todos os instrumentos, mas você tem um olho crítico, você saber deslocamento, surgência de água, de repente você não está olhando. Uma das coisas que eu falo no curso é a instrumentação. Na verdade, você está procurando aquilo que você já imagina que existe. Exatamente. Você não sai atirando para tudo quanto é lado. Então, você tem uma visão local, pode ser alguma coisa apareça que você não estava esperando. Então, a automação não resolve, exatamente, não resolve tudo. Ela, ajuda pra caramba. Resolve o problema do erro humano.
Quanto tempo temos, Ali? Só para 1 minuto? Então nós vamos aqui, então, conversa vai, cara. Quando a gente ficamos aqui, esse pessoal que gosta, que ama a instrumentação de coração, a conversa vai embora. Eu vi isso, 40, o Elliot disse assim, 48 minutos, eu, caramba, já foi. Tem que ter 2 capítulos. Tem que ter parte 2 aí. Então, vocês vão ter que... Não, eu brinco, eu já falei aqui no outro episódio, eu falei, cara, nós temos mais convidados que episódios nesse momento. Então, e a conversa vai embora. Cara, vamos encerrar aqui. Eu sempre faço aquela pergunta mais filosófica no fim. É assim, se tu pudesse dar um conselho ao Vinícius lá no início, qual seria? Olha, eu diria que estude. Estude. Você tem que estudar. Você não consegue trabalhar com uma coisa que você não domina completamente. E que está sempre se renovando, né? E que está sempre se renovando. Estudei, talvez não tudo que deveria, mas... É vivendo e aprendendo, né? Mas eu acho que o que a gente precisa, até para essa geração nova, se eu me encontrasse hoje, na geração de hoje, seria principalmente isso. Estuda, não... E principalmente, hoje tem muito mais informação do que no nosso tempo. O Vinícius é um pouco mais velho que eu, mas tipo, há uns 10 anos, 15 anos atrás, procurar informação de instrumentação, cara, era um parto. E estudar tu tinhas que ir, né? Não tinha como tem hoje, né? Não tinha como hoje tem. A gente vai nos anais de tal conferência que já está na internet disponível. Existe um podcast na internet que fala sobre isso. Existem outras coisas, existem os fabricantes que têm os sites em português, espanhol e outras línguas. Está muito mais fácil de estudar agora. Sim. Portanto, cara, pega. Eu acho que até às vezes tem mais. Portanto, esse conselho que o Vinícius está aqui nos dando de estudo, cara, é essencial, é muito importante. Se querem evoluir neste mundo que está em constante mudança, estude, e também estude porque entenda os princípios básicos deste. Às vezes não é que ser o mestre nas coisas mais atuais. Ok, vocês podem se atualizar nas coisas mais recentes, mas a questão aqui é, os princípios básicos da instrumentação vão ser sempre os mesmos. A base de tudo ela vai ser sempre a mesma. Portanto, estudar, eu acho que é o grande conselho que fica aqui. E acho que estamos a chegar ao nosso final. Vinícius, muito obrigado. Obrigado, senhor. O papo foi super legal, passou, tinha aqui muito mais, temos aqui mais coisas para falar, mas eu acho que o essencial a gente se foi falando, a gente tocou aqui. Portanto, e para encerrar, obrigado pessoal, obrigado pela vossa audiência, foi um prazer ter-vos aqui, tal como o Vinícius, já sabem como é que é. Apertem o sininho, subscrevam o canal, ajudem aqui a evolução do canal, a levar isto para a frente, não é? E muito obrigado e até à próxima.